Olá pessoas, aqui é a Marcela do Lavanda Tarô. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. A leitura de hoje é para você descobrir o que o coração dessa pessoa tem para dizer para você hoje, tá? Agora, nesse momento, até com uma certa urgência. É uma leitura coletiva, então você precisa adaptar as informações que vão sair aqui à sua situação com essa pessoa, tá? Nós temos duas opções, coração roxo é o primeiro e o segundo é o coração azul. Tá? Se mentaliza a pessoa, escolhe a sua opção, eu também vou me concentrar. Vamos usar o primeiro grupo, pessoal do coração roxo. Vamos ver. Deixa eu pegar o roxo aqui. Consulentes 1. O que o coração dessa pessoa precisa dizer para o consulente 1? Consulentes 1. Coração dessa pessoa precisa dizer para o consulente 1. Nós somos o mundo. Essa pessoa vê muito valor na situação de vocês, né? 10 de ouros. Coração dessa pessoa precisa dizer para o consulente 1 agora, gentilmente. Superação. Aqui me parece que essa pessoa está com vontade de superar alguma coisa, alguma dificuldade, alguma adversidade para estar com você aqui, porque ela está vendo um grande valor aqui em você, tá? Se vocês não estão juntos, existem coisas que precisam ser superadas para que vocês vivam essa plenitude, um 10 de ouros, né? Então, assim, essa pessoa vê muito valor naquilo que vocês têm. Se vocês estão se conhecendo agora, estão vivendo alguma coisa, começaram a viver alguma coisa agora, essa pessoa ela tem uma projeção muito bonita do que vai ser aquilo que vocês vão viver daqui para frente, tá? É um 10 de ouros, então assim, é longevidade, é valor, é formação de família, tá? É estabilidade. Então assim, envolve tudo, né? Companheirismo, construir coisas juntos, é muito bacana. Mas que de alguma forma, né? Algumas coisas precisam ser superadas, tá? Algumas dificuldades, algumas coisas que precisam ser encaixadas, que uma vez que isso seja superado, o potencial de vocês se tornarem um 10 de ouros, quer dizer, vocês serem completos, vocês serem o mundo, né? É muito grande, tá? É isso que ela acha. E para as pessoas que estão afastadas, essa pessoa não deixou de enxergar o valor, né, naquilo que vocês viveram, o valor naquilo que vocês tinham, tá? Mas talvez precisasse, para que isso chegasse a um 10 de ouros, ou se mantivesse um 10 de ouros, caso você tenha tido algo estável com essa pessoa, um casamento, um relacionamento, algumas coisas precisavam ser superadas,
tá? Para que isso aqui acontecesse. A gente vai ver aqui nas cartas, existe uma outra possibilidade também, que mesmo essa pessoa vendo grande valor na situação de vocês, algo que já foi vivido, né? Aqui eu vejo para o grupo que está afastado, ela pode estar tentando superar isso, tá? Então, se você, de alguma forma, você sabe que essa pessoa já tocou a vida dela, se ela está num outro relacionamento, ela pode estar vivendo uma outra relação, meio que comparando com aquilo que ela viveu com você, tá? Para ver se aquilo, de alguma forma, supera aquilo que ela teve com você ou aquilo que ela projetava ter com você, né? Quer dizer, todo aquele valor que ela via num futuro com você, será que essa situação atual vai dar esse mesmo valor? Então, aqui com as cartas, a gente tem que ver qual é a maior das possibilidades aqui, né? Ou se tem as duas possibilidades. Consoantes 1. O coração dessa pessoa. Então, se você de alguma forma sabe que essa pessoa já tocou para frente, né? Ela não tá mais com você, ela já tá numa outra relação, é como se aquilo que ela teve com você fosse insuperável, né? Porque ela fica o tempo todo tentando esquecer aquilo que ela teve, né? Então, assim, para alguns casos, ela até abandonou um casamento com você. Vocês eram casados, né? Vocês tinham algo de firme já há algum tempo, né? E isso foi abandonado de alguma forma, foi perdido em algum momento. E me parece que tudo que ela vem vivendo daqui para frente, né, desse ponto em diante, é sempre alguma coisa que ela fica testando com aquilo que ela já teve com você, né? Ah, será que vai ser melhor? Será que vai ser bacana, né? Ou ela tá tentando fazer diferente, né? A gente não sabe, de repente foi ela que estragou o relacionamento de vocês. Parece que no novo relacionamento ela tá tentando ser uma pessoa melhor, né? Ela tá tentando realmente mostrar o valor para outra pessoa que a outra pessoa tem para ela, coisa que ela pode não ter feito com você, né? Não sei se ela está conseguindo, né? Porque ela continua vendo grande valor em você. Então, assim, independente do que ela está vivendo, aquilo que vocês planejavam para vocês ou aquilo que foi vivido concretamente entre vocês é insuperável, tá? Pelo menos isso é o que ela sente. Ela pode estar fazendo o melhor possível, né? Nessa outra relação ou nesse caminho que ela traçou para ela aí de tentar seguir com um outro caminho ou não ficar com você, ela pode, entendeu? Não tá difícil de superar, essa é a realidade, tá? Tá muito difícil de superar. Para muitos casos, ela não foi capaz de ter forças de superar as dificuldades enquanto vocês estavam juntos. Ela pode ter abandonado o barco com um potencial muito grande disso dar certo, né? Com muito valor envolvido, e ela não ter tido forças para vencer, né, as dificuldades. Isso, de alguma forma, também pode ser algo que é difícil dela confrontar, né? De repente ela se sente culpada de alguma forma por não ter investido, né? Ou não ter continuado algo que já era vivido ali. Consulentes 1. O coração dessa pessoa precisa dizer para o consulente 1. O mago. Atitudes, algumas atitudes dessa pessoa, né, que podem ter levado a essa perda ou essa dificuldade de ação ou superação das dificuldades na situação de vocês. 2 de espadas. Então, o mago, isso aqui é uma coisa surreal, né? Quer dizer, um mago que não sabe o que fazer. Quer dizer, um mestre da manifestação chegou num determinado momento que botou a venda nos olhos e falou: daqui eu não consigo passar, não consigo ter ideias de como resolver isso, não consigo ter ideias de como fazer para manter essa relação ou tocar isso para frente, né? Quer dizer, um mago capenga, né? Para alguns casos, essa pessoa teve
atitudes com você que foram atitudes de ilusão, né? Atitudes manipuladoras, onde ela de alguma forma teve ações com você para fazer você enxergar coisas que não existiam ali, tá? Pode ser também. E depois que ela pode ter promovido essas ações de manipulação, ela chegou numa encruzilhada, ela chegou num ponto que ela não sabia mais o que fazer, tá? Se houve dificuldade de vencer os desafios, essa pessoa gostaria que você soubesse, né? O coração dessa pessoa gostaria que não foi em momento nenhum porque ela não gostava de você, em momento nenhum porque ela não via valor naquilo que vocês estavam vivendo ou naquilo que estava sendo projetado para ser vivido, né? Um 10 de ouros, quer dizer, algo mais para frente, algo com longevidade. Ela pode ter desistido ou se acovardado diante das dificuldades, quer dizer, precisava que ela se superasse naquela situação, mas ela foi um mago que não sabia o que fazer, né? Então ela pode ter demonstrado para você que ela tinha um poder grande de manifestação, que ela era uma pessoa que fazia, acontecia, né? Que ela ia resolver tudo, que ela ia botar tudo em prática, e na realidade isso foi ilusório, tá? Isso aqui é uma coisa triste aqui dessa dupla. Foi uma coisa ilusória. Ela pode, de alguma forma, ter feito você acreditar que ela era totalmente capaz de vencer os desafios, quando, na verdade, ela não era. Ela era uma pessoa parada e sem repertório para saber o que fazer, né? Então, ela... Toda vez que precisou que ela tomasse uma ação ou que ela tomasse uma decisão importante diante da situação de vocês, ela não soube o que fazer, mas ela soube esconder muito bem de você isso. Quer dizer, se ela estava na dúvida, se ela estava com medo, se ela estava com uma sensação de que ela não ia conseguir cumprir aquilo que ela prometeu, ela soube esconder de você, tá? As atitudes manipuladoras estão nesse sentido, no sentido de alguma forma criar ilusões para que você enxergasse nela uma pessoa mais manifestadora de ações e atitudes do que ela realmente era naquele momento, tá? Então ela fez você acreditar de alguma forma, que essa superação era uma coisa, assim, capaz para isso ser vivido, né? Afinal de contas, isso era um 10 de ouros, né? Então, assim, tinha muito valor. Ela fez você acreditar realmente, né? Ou que ela estava agindo, de repente não estava agindo, que ela estava mexendo os pauzinhos dela para a coisa funcionar e ela, na verdade, não estava fazendo. Então, aqui, de alguma forma, ela queria que você soubesse que se você de repente gastou o seu tempo, investiu nessa situação porque você viu grande valor nessa situação, foi porque de alguma forma você acreditou no potencial dela de agir também, agir junto, né? Mas isso não foi baseado numa ingenuidade da sua parte, isso foi baseado numa atitude manipuladora dessa pessoa, uma atitude de ilusionista, né? Então, uma atitude de criar ali uma performance, ou um jeito de ser que de repente não era o dela, ou mostrar para você que estava resolvendo um monte de coisa para isso dar certo e isso não era verdade, tá? Então, assim, não é porque você não tinha importância. A primeira carta é a carta 1, a carta do mago. Então, você tinha uma grande importância para essa pessoa, tá? Tanto que se vocês estão afastados agora, ela está com muita dificuldade de seguir em frente, tá? Mas eu acho que, de alguma forma, as ações dela foram ações de esconder de você que ela talvez não tivesse tanta certeza, que ela talvez não tivesse tanta força de ação ou tanta coragem, tá? Não sei. Ou que ela era uma pessoa que se deixava vencer pelos desafios e ela pode ter mostrado para você um potencial maior de vencer as coisas do que realmente era, tá? Mas ela gostaria que você soubesse que isso não tem relação com você, tá? Isso tem relação com a pessoa que ela é
ou com a postura que ela assumiu naquele momento. Então, para muitas pessoas aqui, você sai dessa situação se sentindo muito iludido, né? Por que que eu acho isso? Porque aqui são 10 moedas. Aí eu enxerguei muita coisa nessa pessoa, enxerguei muita coisa nessa situação, né? Eu tive muita expectativa e acabei sofrendo muito porque não era nada daquilo. Você até pode ter tido uma atitude involuntária ingênua nessa situação, mas que houve manipulação dessa pessoa, houve, tá? Então, em muitos momentos, ela cultivou essa ilusão em você. E com muito talento, a carta do mago. É uma pessoa talentosa para iludir, tá? Então, isso é um primeiro recado do coração dessa pessoa para você, tá? Na verdade, outros recados já saíram aqui, mas esse aqui eu acho que é muito importante, tá? Ah, eu me sinto boba, eu sinto que eu investi numa coisa que não existia, porque eu sou uma pessoa ingênua. Às vezes a culpa não é só sua, tá? Muitas vezes o outro tem ações também que promovem ilusão, tá? Promovem expectativas em momentos ou em lugares ou em relações que não eram tudo aquilo, tá? Mas ela gostaria que você soubesse que sim, aquilo que vocês tinham era tudo aquilo sim, tá? Era tudo aquilo, era tudo que você enxergava, só que ela não teve o poder de ação necessário para superar as dificuldades, tá? Então, ela está jogando para ela uma grande responsabilidade, de repente, disso não ter funcionado, tá? Porque chegou num determinado momento que ela não sabia mais o que fazer aqui, tá? Não pode ter sofrido algum tipo de pressão externa ou pressão interna, né? Para que isso não fosse vivido. Então, assim, não fique achando que você enxergou valor onde não existia. Existia valor. O valor era fato. O que não existia era a pessoa forte e manifestante que você achava que ela era, tá? Isso não existia. Um pouco porque você pode ter enxergado mais do que ela merecia, né, que enxergasse nela. E também um tanto de responsabilidade dessa pessoa por ter cultivado essa ilusão em você, a carta do Papa. Então, a gente, para alguns casos aqui, vem o falso moralismo, né? Então, o pessoal do triângulo amoroso, por exemplo, essa pessoa pode ter prometido mundos e fundos para você, né? Ah, eu vou me desvincular, eu vou acabar o meu compromisso, eu vou bancar toda essa situação. Ela pode ter dito e ter demonstrado uma série de coisas para você que, na realidade, ela não sabia como botar em prática. Ela não sabia, tá? Talvez ela até acreditasse no início que ela fosse capaz de vencer as diferenças, de vencer os desafios. Mas quando chegou num determinado momento em que ela percebeu que ela não ia conseguir esse nível de superação, talvez ela tenha mantido um processo ilusório em você, tá? No teu sentimental, na tua expectativa. O que não significa que você não tivesse uma grande importância para essa pessoa. Então, separa as coisas, tá? Separa o que é de responsabilidade sua e o que é a realidade dos fatos, do que é a responsabilidade dessa pessoa, principalmente nas questões de iludir e manipular, tá? Então, a gente pode ser ingênuo de cair na conversa de algumas pessoas, mas tem pessoas que são boas de lábia também, né? Então, a importância que você via nessa situação, essa pessoa também via. Só que quando cai a carta do Papa, mais ainda a gente tem certeza absoluta de que tinha coisa aqui que promovia barreiras ou dificuldades entre vocês. É uma pessoa metida certinha, metida rigorosa, metida a seguir, né, as regrinhas da forma mais correta. Pode ser uma pessoa vista perante a sociedade,
pela comunidade que ela frequenta, ou religiosa, ou social, de alguma forma, vista como, é o pai de família, né? É uma pessoa muito correta, uma pessoa honesta, fala da moralidade, né? Então, assim, pode ser uma pessoa que dentro da cabeça dela, a criação dela foi muito rígida, né? Ou ela segue de forma muito rígida as coisas que ela aprendeu na vida dela, tá? Essa pessoa pode ser cheia de preconceitos, ela pode ser cheia de barreiras, ela pode ter medo do olhar do outro, ela pode ter medo de lutar por aquilo que ela quer, porque vai contra a religião, porque vai contra a sociedade, vai contra a família, tá? Ela segue muito aquilo que ela aprendeu na vida dela, na educação dela, no convívio familiar dela. Para muitos casos, fala de uma pessoa comprometida, tá? Então, é uma pessoa muito cheia dos seus próprios valores, com muita dificuldade, inclusive, de ter flexibilidade, de mudar aquilo que pensa. Essa pessoa não é uma metamorfose ambulante, tá? Então, ela mostrou para você um poder de ação que em determinado momento ela percebeu que ela não tinha para vencer essas dificuldades, tá? Então, para muitos casos, havia filhos, família, patrimônio, um monte de coisa envolvida, né? É uma pessoa moralista, gosta de seguir as coisas certinho, mas estava vivendo um triângulo amoroso com você, por exemplo, né? Então, ela chegou num determinado momento em que ela tinha que começar a manifestar as coisas que ela dizia para você que ela ia manifestar, só que ela não sabia como fazer isso. Então, ela falava para você que ela ia fazer, que aquilo ia acontecer, que ela ia resolver, quando, na verdade, ela não sabia como botar nada disso para acontecer. Então, é nesse sentido. Não se sinta iludido porque essa pessoa nunca gostou de mim. Não é isso que eu vejo aqui, tá? Eu vejo essa pessoa enxergando a situação de vocês com grande valor, sabe? Você tem muita importância para essa pessoa. Inclusive, foi um aprendizado muito importante para vocês dois ou vocês duas, esse encontro de vocês, tá? Tem muito aprendizado para tirar daqui, inclusive espiritual, tá? É inegável. Agora, sim, que ela foi se embolando nas coisas que ela prometia, ela foi se embolando, tá? Talvez justamente porque ela via muito valor em você e ela não queria te perder, ela queria te manter e ela pode ter promovido uma série de falsas expectativas, né? Aquelas expectativas que ela sabia já que ela não ia cumprir, porque ela não sabia como fazer isso. Ela começou a se enxergar parada, cega e sem forças de ação, sem forças para superar as dificuldades. E talvez ela não tenha sido totalmente honesta com você quando ela teve essa percepção, tá? Ela pode, inclusive, ter feito tudo isso para te manter justamente porque você tinha muita importância para ela, né? Ela gostava muito de você, queria te manter e acabou agindo dessa forma. É a melhor forma? Óbvio que não, né? Iludir a outra pessoa nunca é a melhor forma, tá? Mas é aquela coisa, ela não queria te perder e acabou agindo errado no intuito de te manter, tá? É mais ou menos isso que ela gostaria que o coração dela, né? Eu sinto um pouco de culpa aqui nisso, né? Ela se sente culpada porque ela pode ter, né, segurado você nessas ilusões durante muito tempo, né? E não sido totalmente honesta ou não ter conseguido colocar em prática tudo aquilo que ela promovia, mas na verdade faltou forças, faltou repertório, faltou coragem, né? Não é porque você não era importante para ela, né? Não é porque aqueles planos que vocês faziam não eram importantes para ela. Ela via muito valor em você. É porque ela, né,
Você tem que entender a responsabilidade dela nisso, né? Ela, de alguma forma, se viu tolhida em agir mais do que isso, tá? Por quê? Porque tem a ver com a pessoa que ela é, com a criação que ela teve, com as ideias que ela tem, com o grupo de pessoas que ela frequenta, com o tipo de família que ela vive, tá? Tem muito a ver com isso. Ela é uma pessoa preocupada com o olhar do outro, que é o que as pessoas vão falar, né? Então tem um pouco disso aqui, tá? Então, essa pessoa não queria te perder, 10 de espadas. Só em pensar em te perder, ela já sofria, tá? Então, todas as ações ilusórias dela, tá? De criar magicamente soluções que nunca aconteceram, né? De fazer promessas que nunca foram cumpridas, de alguma forma de agir te manipulando, foram na tentativa de não perder você, dessa história não se finalizar de alguma forma, tá? Por quê? Porque ela sabia que se ela te perdesse, ela ia sofrer muito. Mas por que ela ia sofrer? Porque aqui tem um gostar muito importante, tem um valor muito importante, né? Que essa pessoa, ela tem dificuldade de vencer as barreiras, mas não significa que ela não visse valor naquilo que vocês tinham ou que ela não gostasse de você, tá? Pode ter ficado na zona de conforto, pode ter se acovardado diante de determinadas dificuldades, tá? Então, não é pelo sentimento, é isso que ela gostaria que você soubesse. E gostaria que você não se culpasse tanto, tá? Por ter tido muita expectativa, afinal de contas, ela promoveu muito isso, né? Muita expectativa. Não ficar se sentindo boba, ai, porque eu confiei muito, eu acreditei muito, né? Você até pode ter sido ingênuo, mas teve uma grande participação dessa pessoa, tá? Nessa promoção de ilusão de alguma forma, tá? Então, não fique se sentindo assim, né? Tão exageradamente ingênuo nessa situação, tá bom? E mais? Somente zoom, coração dessa pessoa. Quero uma vida com você, 10 de ouros, né? Você tem dúvida? Então, assim, havia realmente planos, tá? De algo sério com você. Só não houve força de ação. Não sei por que aqui, tá? Não houve força para superar as dificuldades. E se essa pessoa resolveu tentar resgatar o relacionamento dela ou tentar viver um outro relacionamento, tá difícil de te esquecer. Então, você continua, aquilo que vocês viveram continua tendo um valor de 10 moedas para essa pessoa, tá? Ela nunca vai poder ficar comigo, com uma pessoa que não aceita, por exemplo, que a gente tem diferença financeira, ou não aceita que tem diferença de idade. Ok, mas ela continua vendo você como uma pessoa que ela gostaria de ter pro resto da vida. Ela não tem forças para lutar por isso, mas ela continua pensando dessa forma, tá? Então, tira um pouco essa ideia de que essa pessoa nunca gostou de você, porque não é isso, tá? Sou orgulhoso e teimoso. Gente, como sai essa carta? Minha Nossa Senhora. Como sai? Consulente Zoom. Mais 2 cartas aqui. Mensagem do coração dessa pessoa. Eu preciso resolver umas coisas antes de ir até você. Ou de voltar para você. Antes de eu poder ir até você, né? Então, assim, antes de eu te procurar, antes de eu viver uma vida com você, antes de eu bancar esse 10 de ouros que eu enxergo pra gente, eu preciso resolver coisas importantes na minha vida que são coisas difíceis de resolver. Ou isso era o que ela precisava fazer.
Então ela tinha que resolver coisas na vida dela para depois ficar contigo, com leveza, com tranquilidade, né? E aí, no afã de te manter esperando por isso, ela pode ter sido bastante manipuladora com você, né? E não ter sido totalmente honesta em te dizer isso, né? Porque na realidade, essas coisas que ela tinha que resolver antes de ficar contigo, ela não sabia como resolver. Ela dava a entender para você que ia resolver, que sabia como resolver, que ela tinha um plano para resolver, mas não era bem assim, tá? Então, a ilusão vem nesse sentido, não vem no querer estar com você. Querer estar com você, ela queria. Gostar de você, ela gostava, né? Planejar ter um futuro com você, ela planejava. Agora, como que ela ia botar isso em prática, ela não sabia, sabe? Ela não sabia como fazer isso. E talvez ela não fosse totalmente transparente com você sobre essas dúvidas e essa dificuldade de ação da parte dela, tá? Esse é o grande problema aqui. Eu amo muito você. Não vou ficar me repetindo. Aqui tem bastante sentimento, bastante valor, enxerga bastante valor, tá? Mas realmente é uma pessoa... Ah, isso aqui me passa, gente, uma pessoa tão tolhida, sabe? Com ideias assim castradoras mesmo. Sabe aquela pessoa, aquela coisa do homem não chora, sabe? É uma coisa meio nesse nível. Me passa uma coisa de, não sei se tem a ver com a religião da pessoa ou com o grupo que ela frequenta ou com a criação que ela teve, sabe? Isso me passa uma coisa de uma falta de liberdade de pensamento, uma falta de liberdade de ação, uma falta de liberdade de viver aquilo que se quer, sabe? De peito aberto. Então a pessoa tem sentimentos que ficam trancados dentro dela, que ela não pode expor, sabe? Para o meio externo. Às vezes até ela não expõe o que ela sente porque ela acha que não vai ser compreendida, sabe? Isso aqui é bem... me passa uma energia assim de uma pessoa realmente muito presa nos seus quereres. Então ela nunca vive aquilo que ela quer. Ela vive aquilo que a família espera, ela vive aquilo que a sociedade espera, nunca aquilo que o coração dela manda. Consulentes 1. Último recado. Eu sou grato pela lição espiritual. Aqui essa pessoa no chover no molhado. Vocês têm muita coisa para aprender dessa conexão de vocês. Essa conexão de vocês tem muito valor espiritual e tem muito valor de aprendizado, tá? De amadurecimento, por isso que sai o Papa. Então aqui você tem que, né, se colocar dentro da tua responsabilidade, oferecer a essa pessoa a responsabilidade dela nessa situação, tá? Entender que não foi por falta de sentimento, que sim, algumas atitudes foram atitudes que não foram legais, né? Então, assim, aquela coisa do, né, os meios que não foram legais para conquistar os fins, né? Então, essa pessoa não foi bacana, mas tudo isso, de alguma forma, porque ela tinha medo de admitir em determinado ponto aqui que ela não ia conseguir botar em prática tudo que ela tinha prometido. E ela tinha medo de te perder. Ela sabia que ela ia sofrer muito. Aqui, se vocês já se perderam um do outro, essa pessoa ainda sofre a sua ausência. Ela ainda te observa em rede social, né? E aí tudo que ela vê de alguma forma, ó, você tá vendo ela aqui com o telefone? Tudo que ela vê de alguma forma relacionada a você dá uma dor no coração dela, né? Tipo, ai, poxa, eu queria tanto estar com o consulente 1, não posso, né? Queria tanto viver isso, mas não consigo resolver as coisas que eu tenho que resolver para viver esse futuro, essa longevidade com o consulente 1, tá? Aqui, por algum motivo, teve muita dificuldade de admitir coisas. Olha, eu sou incapaz, eu tenho medo,
eu me sinto fraco diante dos desafios, eu tô acomodado na minha zona de conforto, eu não vou conseguir fugir disso, sabe? Então, em determinado momento em que ela percebeu que ela não tinha forças para vencer algo, ela também não foi transparente com você. Ela foi manipuladora, tá? Então, ela gostaria que você soubesse que nunca foi uma questão de valorizar ou não a situação de vocês. A situação de vocês, ela sempre viu com muito valor. A questão não era essa, né? A questão é que precisava de uma força pessoal dela maior que ela não tem ou não tinha naquele momento para agir, tá? Então, dê a ela a responsabilidade dela e fique com a sua responsabilidade nisso, tá? Porque essa pessoa tem muita consciência de que manipulou essa situação aqui para não te perder. O objetivo era não te perder, tá? Porque até hoje ela sofre. Até hoje ela sofre com essa finalização aqui, tá? Então, pensa nisso, tá? De uma forma um pouco mais crítica, tá bom? Vamos pro 2. Vamos ao grupo 2. Pessoal do coração azul. O coração dessa pessoa precisa dizer pro consulente 2 agora. Gente, nesse momento. Consulente 2. Ficou a transformação, que é a carta da morte. Consulente 2. Opa, tá virando tudo, hein? Consulente 2. Que o coração dessa pessoa precisa dizer para o consulente 2. Gente, agora, nesse momento, perdão. Perdão que transforma, né? Então, assim, a carta da morte fala dessa transformação genuína, né? De uma situação, dependendo do que está em volta, né? Quando é o deck comum, pode significar realmente a finalização de alguma coisa, mas assim, aqui é a transformação, né? Então, muito provavelmente, o fim de um ciclo, ou o fim de um padrão de comportamento, um fim de determinadas atitudes, né? Quando você finaliza uma forma de ser e muda, se torna uma outra pessoa, alguém que age melhor, mas tudo isso de forma muito genuína, tá? Então é como se o coração dessa pessoa estivesse pedindo perdão para você, tipo, olha, eu já entendi, eu já aprendi, eu já melhorei, né? Eu quero trazer mudanças verdadeiras, mudanças honestas para essa situação, né? Então, se eu era uma pessoa que de repente tinha uma tendência a ser desleal, né? Agora não sou mais. Se eu era uma pessoa que não era transparente, agora eu não sou mais. E é como se ela tivesse assim meio que querendo provar para você, sabe? Essa mudança. Então, seja lá qual for o vício de comportamento, né? Qual era o vício de comportamento que ela apresentava para você na época, né? Das atitudes, das decisões dela. Me parece que houve uma mudança, né? E uma mudança verdadeira. E que, para alguns casos, né? Não é para todo mundo, para alguns casos, essa transformação se iniciou com o seu perdão, né? Então, você já teve esse diálogo com essa pessoa, você perdoou essa pessoa
e não necessariamente ela voltou para sua vida, mas assim, ela foi perdoada de alguma forma, e isso foi muito importante para a evolução dela como pessoa, então ela se transformou numa pessoa melhor depois que você a perdoou, tá? Mas isso é a minoria dos casos. A grande maioria dos casos é uma pessoa que talvez só tenha enxergado determinados erros ou determinados vícios de comportamento que ela pode ter tido com você e podem ter te magoado ou podem ter desgastado a situação de vocês depois de um tempo, né? Então, talvez ela tenha colhido, né, algumas injustiças que ela fez, ela pagou por algumas coisas que ela, né, plantou de alguma forma. Então, ela pode ter passado por processos importantes de transformação e daí ela passa a enxergar que ela deve um reparo, algum tipo de reparo a você, tá? Um pedido de desculpas, ou reparar alguma coisa concretamente que ela pode ter lesado você de alguma forma, tá? Então, me parece que coisas aconteceram, tá? De importante na vida dessa pessoa, que meio que transformaram ela numa outra pessoa. Então, ela hoje é uma pessoa diferente da pessoa que ela era antes, de forma genuína, muito provavelmente por algumas colheitas que ela teve, tá? Isso muda a forma dela de pensar, isso muda a forma dela de agir, ou de enxergar determinadas coisas, enxergar algumas atitudes que ela teve com você que de repente na época ela achou que não era coisa nenhuma, né, ou não tinha tanto problema, e agora ela meio que parece que, não, sim, realmente eu não fui legal, eu precisava ter agido melhor. Então, ela precisa do seu perdão, talvez, para finalizar, concluir essa transformação, quer dizer, esse processo de melhora pessoal. De repente, o teu perdão também é uma ajuda, então uma conversa onde ela consiga se explicar e, né, se desculpar com você. Aqui tem um entendimento de que algum reparo precisa ser feito aqui, mas me parece que isso levou à morte de alguma coisa para o nascimento de outra. Quer dizer, na época que essa pessoa cometeu esse erro, ela não estava enxergando isso como um erro ou como uma coisa grave, tá? Agora ela enxerga. Agora ela enxerga como alguma coisa que precisa de um pedido de desculpas, por exemplo, tá? Então, aquilo que ela fez para você, tá? Você sabe o que é, porque é uma leitura coletiva. Você precisa adaptar a sua situação com essa pessoa. Aquilo que ela fez para você, ela gostaria de pedir perdão a você, tá? Isso é o mais importante. E o mais importante de tudo é um perdão verdadeiro, tá? É um perdão depois de um processo de mudança, de um processo em que algo foi realmente transmutado e transformado dentro dessa pessoa. E talvez essa transmutação tenha sido essencial para ela enxergar os erros dela, tá? O que mais? O coração dessa pessoa precisa dizer ao consulente 2. Nove de ouros, não, 9 de ouros, gente, 7 de ouros, aqui uma colheita. Pensei na colheita e falei outra coisa. Então, aqui teve, né? Você queria muito que essa pessoa aprendesse ou enxergasse algumas coisas, alguns erros, algumas atitudes que ela teve com você, ela finalmente enxergou, né? Eu não sei há quanto tempo que você meio que aguardou por isso, né? Que essa pessoa percebesse que de alguma forma ela cometeu erros importantes com você que precisavam ser conversados, pelo menos, né? 8 de paus. Aqui tem uma intenção de te procurar para pedir esse perdão, tá? Uma intenção forte, é uma carta assim de uma iniciativa grande, né?
Depois de muita espera, depois de muito tempo, finalmente o fruto amadureceu, finalmente essa pessoa cresceu, finalmente coisas mudaram e ela já pode ir até você, ela já pode, né, com uma certa rapidez, tá? Isso é uma mensagem do coração da pessoa. Significa que o coração dela, né, tem urgência de pedir perdão a você. A gente só não sabe se ela vai fazer porque não é uma leitura sobre atitudes, tá? Então, assim, isso é o que o coração dela fala. Vai lá, resolve isso, né? Vai lá, já demorou muito tempo. Você precisa resolver isso. Não pode ser uma pessoa que, de repente, não consegue uma cura completa ou não consegue se livrar das colheitas difíceis porque está faltando resolver alguma coisa com você, né? Com você e, de repente, com outras pessoas, sabe-se lá, né? Então, assim, é uma pessoa que se ela foge dela fazer aquilo que o coração dela está mandando, né? Ela vai ter dificuldade de ter uma ação no sentido de vir pedir desculpas a você, mas aqui é o que manda fazer. Vai logo lá. Há uma certa urgência nisso. Vai logo e conversa sobre isso e mostra que você melhorou quanto pessoa e mostra que finalmente isso aconteceu, a colheita foi feita, tá? Então, o consulente 2 queria que essa pessoa melhorasse, crescesse, isso realmente aconteceu agora, né? Finalmente a transformação foi concluída e concretizada. Talvez precise para, né, para uma finalização perfeita de um diálogo, né, de uma explicação, de um reparo de alguma forma, tá? Então, assim, o coração dela diz para ela, você precisa resolver isso com uma certa pressa, tá? Não sei se ela vai fazer. Por quê? Porque aqui tem muita tristeza, a carta da lua, tá? É o que eu falei, essa pessoa, ela pode estar num processo de fechar ciclos importantes, para ela ter a cura dela, né? Depois de ter feito um trabalho muito difícil, de confrontar as sombras dela, né? De lidar com coisas que estavam guardadas dentro dela, que de repente ela nem queria acessar, ficavam lá no escuro, né? Escondidas. Então, essa pessoa podia trazer comportamentos estranhos, né? Você não conseguia ler ela perfeitamente, ela sempre não era transparente com você, né? Às vezes ficava tristonha, você não sabia de onde que vinha. Me parece que o processo dessa pessoa de cura e transformação, né? E a urgência que ela tem em te procurar, em te pedir perdão, tem a ver com limpar essa sensação que ela tem de tristeza, de melancolia, tá? De algo, de repente, que ficou inacabado, algo que não está muito claro. Tem coisa aqui para ser conversada, sabe? Então, às vezes, não é voltar para a sua vida, né? Às vezes, não é reconciliar. Às vezes, é resolver, né? Às vezes é explicar, às vezes é reparar. Isso, às vezes, fecha ciclos importantes, que são ciclos de agonia, né? Às vezes a pessoa está colhendo um monte de coisa que ela não consegue entender, que ela não sabe de onde vem, um monte de coisa triste, né? Um monte de desventura, e ela não sabe de onde que vem. E pode ter sido uma pessoa que plantou sementes complicadas. Então, óbvio que ela vai ter colheitas complicadas aqui. Me parece que foi isso que aconteceu em relação a você, tá? Então, o coração dela manda ela ir até você, procurar você para resolver isso aqui, porque isso aqui já está ficando pesado para ela, tá? Isso aqui é importante para o próprio processo de transformação dela. Então, ela já entendeu, ela já acessou uma série de informações que ela não gostava de acessar antes, ela já fez as mudanças necessárias e com isso vem uma necessidade dela de fazer reparos, de aparar arestas, né? De resolver injustiças de alguma forma, né? Principalmente em relação a você, porque a leitura é você que está assistindo, tá? Então aqui pode ter sido coisas do cotidiano, do casal, pode ser coisa grave, né? Traição grave, né? Lesão
financeira, pode ser qualquer coisa mais grave. Então, cada um adapta para a sua situação, tá? Eu sei que o que ela percebeu, quando ela fez esse processo de transformação dela mesma, que ela passa a ser uma pessoa diferente, melhor, né? É sempre para melhor. Aquilo que ela enxergou, ela não gostou nesse processo, tá? Então, de repente, era uma pessoa que não era responsável com o sentimento dos outros, né? De repente, era uma pessoa que tinha ações tóxicas com o outro na relação. Às vezes, nem percebia que fazia isso, né? Era um padrão de comportamento dela, um padrão de comportamento que morreu, né? Ou que vem morrendo em uma série de processos de fechamento de ciclo, a carta do mundo, tá? Uma série de processos de fechamento de ciclo que essa pessoa está fazendo. Então, pode ser com você, pode ser com outras pessoas, pode ser com amigos, pode ser com familiares também. Isso pode estar acontecendo em outras vertentes da vida dela. Por que eu estou falando isso? Porque essa carta aqui é muito forte, né? É como se você matasse uma pessoa e nascesse outra. É uma coisa muito genuína, tá? Então, é como se ela estivesse mudando plenamente em várias áreas da vida dela, com várias pessoas que passaram na vida dela, com várias interações e relações da vida dela, né? Então, nesse processo em que ela foi colhendo coisas muito difíceis, tá? Inclusive com uma certa velocidade, essas colheitas foram sendo mandadas para essa pessoa, ela foi encarando coisas que ela não gostou de ver da pessoa que ela era, tá? Informações, de repente, de relacionamentos anteriores que ela não gostava de acessar e ela teve que acessar para fazer essa transformação. Ela teve que fechar ciclos importantes para abrir um novo ciclo transformado e pleno, tá? Essa pessoa, se ela ceder àquilo que o coração dela está mandando ela fazer, ela vai te procurar, ela é uma outra pessoa, tá? Tem até uma diferença de atitude, tem uma diferença de sorriso, tem uma diferença de postura, tá? Não é a mesma pessoa de antes, que de repente podia carregar muitas dores, aquela pessoa triste, uma pessoa traumatizada, né? Uma pessoa que de repente você não conseguia entender muito bem, ela leva muita incompreensão, porque você não consegue entender o que ela quer. Você não consegue entender as atitudes dela. A carta da lua, né? Fica tudo muito nebuloso, muito no escuro. Ela me parece diferente. Então, ela sai dessa energia obscura, de sombra, fecha esses ciclos todos dessa colheita que fez essa transformação nela e aparece na sua vida vivendo um novo ciclo de muita plenitude. Então, com a finalização da carta do mundo, sim, para muitas pessoas há a intenção de voltar para ficar na tua vida. Abrir um novo ciclo com você. Por quê? Porque ela acha que o que ela tinha com você era completo. Era muito importante. Então, aquilo que ela tinha com você era importante demais, talvez tenha até influenciado nesse processo de colheita dela. Mas ela sabe que para abrir esse ciclo novo com você, precisa ter muito perdão aqui da tua parte, tá? Então, muita coisa tem que ser conversada, muita coisa tem que ser explicada e vai também da tua capacidade ou do teu querer, né? De ter essa pessoa de volta ou de você perdoar as coisas que ela fez para você. Mas aqui, no fundo do coração dessa pessoa, tá? O maior recado que essa pessoa manda para você agora é de que ela precisa estar com você de alguma forma para mostrar para você que ela mudou e de alguma forma conseguir o teu perdão, tá? E para alguns casos, iniciar um novo ciclo, cada um para o seu lado, né? Tocar a vida de forma plena. Para outros casos, de repente, tentar um novo ciclo com você, tá? Então, aqui, né, a expectativa não deve ser essa, teremos uma outra chance ou não. A expectativa é se ela vai ceder à procura que o coração dela está mandando ela fazer. Porque o coração dela diz para ela assim, você só vai perder essa tristeza no dia que você procurar. No dia que você for,
essa tristeza some. Por quê? Porque muitas coisas vão ser resolvidas, né? Então, de repente, esse ciclo de tristeza se finaliza, um novo ciclo de plenitude aparece, totalmente transformado, que pode incluir você ou não, tá? Então, essa pessoa, quando ela te procurar, ela não vai ser a mesma pessoa que saiu da sua vida. Não vai, tá? Aqui o coração fala para ela que há uma certa urgência de resolver isso, tá? Se ela for uma pessoa capaz de ceder aos sentimentos dela, talvez ela procure até com uma certa urgência e talvez você já esteja esperando isso há algum tempo, tá? Então, se for o caso, você não quer mais essa pessoa, escuta pelo menos o que ela tem para te dizer, né? De repente vai ser bom para você também, né? Você ouvir o que ela tem para pedir de desculpa ou explicar para você, né? Às vezes pode parecer que não tem mais importância, mas às vezes tem. Até para fechar o teu ciclo com ela, né? Então, se você já tem na sua cabeça que você não quer mais essa situação, você não precisa aceitar a pessoa de volta, né? Mas eu acho que vale muito a pena você permitir, tá? Que ela se desculpe com você por algum motivo. Vai fazer bem a você também, tá? Deixar que a pessoa repare o erro que ela cometeu, tá? Deixa a pessoa reparar. Se a pessoa enxergou e quer corrigir, deixa a pessoa corrigir, tá? Consulente 2. Recados do coração. Essa pessoa do consulente 2. Torço por você. Aqui tem um carinho, tem um amor incondicional no sentido de que, né, quer a sua felicidade, né? Então, assim, as ações anteriores dela podiam ser meio egoístas, né? Não parecia, assim, que ela tinha esse apreço ou que ela se preocupava, né, de repente com você, com o teu bem-estar. Eu não fui sincero, tá? O reconhecimento disso. Você pode ter encostado essa pessoa contra a parede, você está mentindo para mim. Olha a carta da lua. Então, você não conseguia ler essa pessoa, né? Então, ela escondia coisas, né? Você não conseguia entender muito bem ela, né? Qual era a dela, qual era a intenção dela, o que ela estava fazendo ali, né? Então, tinha dia que ela queria uma coisa, tinha dia que não era mais daquele jeito. Então, muita coisa não ficava transparente para você, tá? Essa pessoa sabe que não houve transparência, ela não foi totalmente sincera com você, tá? Mas me parece que as coisas mudaram, não sei no sentido da sinceridade, mas no sentido do ser, da pessoa ser diferente, da pessoa melhorar quanto pessoa. Então, se na época você encostou ela contra a parede, você falou, pô, você me esconde coisas, né? Tem coisas em você que eu não entendo. Você mente para mim, por exemplo, né? Ah, não, eu não faço isso não. Quer dizer, era uma pessoa que tinha um padrão de comportamento, em muitos casos, muito egoísta, muito irresponsável, né? Ou muito tóxico. E isso se transforma, tá? Isso vem se transformando como uma colheita importante, tá? Se você observar essa carta aqui, ela está no meio de um furacão. Então, assim, foram colheitas que essa pessoa teve que deixaram essa pessoa, né, com a cabeça doida, abalada, tá? Então, a vontade dela de te procurar e de reparar isso é um processo, né? Um processo de mudança. Ela já pode ter feito isso com outras pessoas, inclusive. E com você, ela tem o desejo de fazer isso também. Por quê? Porque aqui tem um sentimento real por você, né? Tem um apreço, né? Ela torce por você, ela quer que você fique bem. Então, pode não ter parecido antes, né? Que ela tinha todo esse apreço, mas ela tem, tá? Hoje ela enxerga que ela não foi sincera, ela não foi transparente, né? Ela não deixou as coisas às claras para você, mas ela volta com intenção de fazer diferente aqui. Volta com uma postura diferente.
e querendo reparar coisas com você, tá? Você vai aceitar se você quiser. Agora, não há mal nenhum você deixar essa pessoa se desculpar, né? De repente vai fazer até bem para você. Consulentes 2. Recado. Você me escuta sussurrando o seu nome? Ela fica chamando você, né, de alguma forma, lembra de você. O objetivo não é assombrar, o objetivo é lembrar de você, né? Por que temos que ficar afastados, né? Por que temos que ficar separados? O coração dela já vê uma certa urgência de procura, tá? Eu acho que aqui tem um grande potencial dessa pessoa ceder a isso. Por quê? Porque talvez isso seja parte da transformação dela, né? Ela sair da zona de conforto dela, ela sair da sombra, né? Parte da transformação dela, ela passar a ter um pouco mais de poder de ação, tá? Então, essa pessoa ainda pensa muito em você. E, de alguma forma, se questiona do porquê estão afastados. Por isso, da urgência da procura, da urgência de ir até você, tá? Bastante. Vamos ver se ela vai concretizar o que o coração dela está dizendo, né? Consulentes 2. Até porque, assim, ela não se sente bem, né? Ela se sente triste com esse afastamento. Ela fica se questionando do porquê do afastamento. Por que é dessa forma? Por que tem que ser desse jeito, né? Talvez porque ela não tenha sido sincera, né? Então, o entendimento das coisas está acontecendo. Isso é muito importante, né? Até para caso você queira perdoar e reconciliar com essa pessoa, pelo amor de Deus, ela tem que vir melhorada, né? Porque você já dá uma chance para uma pessoa que não é, que já diz para você que não é sincera ou não foi sincera com você, né? Então ela tem que vir realmente transformada. Eu gostaria de poder retirar as minhas palavras. Então, aquelas palavras que ela falou na hora, ela gostaria de poder retirar, de repente voltar atrás e poder não ter falado aquilo que ela falou. Ou, de repente, não ter tido uma atitude que ela teve na época, que pode não ter sido uma atitude sincera, tá? Então, para algumas pessoas aqui, ela falou coisas que você não merecia receber, não merecia ouvir, tá? Teve atitudes que você não merecia lidar. Aí vem a injustiça, né? Então, quando a injustiça é colocada na situação, você vai criar aquele karma que você vai ter que, de alguma forma, queimar depois, né? E aí vem as colheitas, tá? Então, de alguma forma, as ações dessa pessoa não foram legais com você, foram desleais de alguma forma, né? Ou até a forma que ela lhe tratou não foi legal. Ela gostaria de se desculpar, tá? Mas me parece que levou um processo de melhora pessoal para que ela enxergasse isso. E o coração dela está meio que empurrando ela a reduzir esse afastamento. Então, te procurar, ir até você, né? Procurar ter essa conversa, mostrar essa melhora. Não é para todos os casos, mas para alguns casos há um interesse de reconciliação, mas não é para todo mundo. E, obviamente, depende de você querer também. Ninguém é obrigado a isso, tá bom? Então, essas foram as leituras de hoje. Espero ter colaborado com vocês de alguma forma. Um grande beijo e até a próxima.